A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. E ela tem como título: Consciência de pecado ou consciência de perdão? Preste atenção. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 27 ao 30. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Infelizmente, muitos acreditam que tomar a ceia indignamente é participar da ceia tendo pecado em sua vida. Por causa disso, muitos temem ficar doentes e até morrer. Pastores exortam os membros a ter cuidado antes de participar da ceia e perguntam: será que vocês são dignos de tomar a ceia hoje? Essa é uma situação problemática. Os irmãos ficam numa sinuca onde qualquer resposta que derem será ruim diante de Deus. Se avaliarem a sua vida, concluírem que são dignos e que podem tomar a ceia, estarão confiando na sua justiça própria, o que nos torna reprovado diante de Deus. Mas se depois de avaliarem, concluírem que são indignos, pois têm pecados, por causa disso decidirem não participar da ceia, estarão negando a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. É uma situação ruim, causada por um ensinamento errado. O que significa participar indignamente? Participar indignamente não se refere a você não ser digno de participar da ceia por causa do pecado. Ninguém é digno de tomar a ceia. O Senhor morreu por pessoas indignas. Observe que Paulo diz: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. A palavra indignamente é um advérbio que, nesse caso, se refere à forma como participamos da ceia. Se fosse a palavra indigno, então referia a você, mas não é esse caso. O advérbio é uma qualidade da ação e indigno é uma qualidade da pessoa. Essa é a diferença entre advérbio e adjetivo. A palavra usada por Paulo é um advérbio, ou seja, ele está dizendo que precisamos ter cuidado com a forma como participamos da ceia. No verso 21, Paulo diz que alguns tomam antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também o que embriague. O problema deles era a falta de respeito e reverência com a mesa do Senhor. Participar indignamente é falhar em discernir o que o pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue. Muitos irmãos de Corinto estavam comendo o pão apenas porque estavam com fome, e outros bebiam vinho até se embriagar. O problema todo era o desrespeito, a falta de compreensão do sentido da ceia. Portanto, tomar de modo indigno não tem a ver com você falhar em examinar a si mesmo, confessar os seus pecados antes da ceia, de modo a ter certeza de ser digno de participar. Tem a ver com o modo de como você participa da mesa. Eu creio que Paulo diz que muitos são fracos e doentes e outros já até morreram, simplesmente por não poder desfrutar da cura que há no corpo de Cristo. Se você estivesse discernido o significado do pão, que é o corpo de Cristo, teria entendido que pelas suas pisaduras nós somos sarados, somos curados. Se tivesse entendido fé para receber cura. O grande problema desse conceito errado
é que ele se estende a todas as áreas da nossa vida espiritual. Se pedimos a alguém que lidere, ele vai primeiro se examinar para ver se é digno. Se o mandamos orar com o enfermo, ele primeiro vai sondar a si mesmo para ver se é digno. Se pedimos para ele orar e expulsar o demônio de alguém, ele vai parar para ver se é digno. Se ele concluir que é digno, estará confiando na sua justiça própria e não terá resultado algum. Se ele concluir que não é digno, não terá fé para fazer o que foi pedido. Somente aqueles que creem que foram justificados pelo sangue de Jesus são úteis para Deus. Eles sabem que não é nada a sua justiça, tudo procede da força de Deus, que é residente em nós pelo Espírito Santo. Consciência de si mesmo ou consciência de Cristo. Precisamos nos opor frontalmente ao ensino que somos mudados quando olhamos para nós mesmos. Isso é mentira maligna, disseminada no mundo. Muitos caíram no engano de trazer a psicologia para dentro da igreja. O diabo quer desviar a nossa atenção de Cristo e colocá-la em nós mesmos. Pensamos que se nós olharmos, analisarmos e nos conhecermos, podemos ser mudados. Mas essa não é a verdade do Evangelho. Somos mudados apenas se olharmos para Cristo. Olhar para si mesmo continuamente é chamado de introspecção. Quem vive se olhando e analisando, acredita que pode mudar a si mesmo. Mas a verdade é que a introspecção produz desânimo e condenação. Quanto mais você olha para si mesmo, menos fé tem. Quanto mais consciente você fica de si mesmo, mais sentirá condenação e angústia. Nós só podemos ter fé quando olhamos para Cristo. Infelizmente, há duas coisas mundanas que invadiram a igreja: a psicologia e a filosofia. Muitos crentes acreditam que a psicologia tem o poder de mudar o homem. De forma bem geral, podemos dizer que a psicologia ensina que você é o que é hoje, porque existe algo que aconteceu no passado que ainda o prende. Se você pudesse se lembrar, então você seria mudado. Assim sendo, vamos fazer uma regressão, uma terapia, até lembrar de tudo. Assim seremos transformados. Tudo isso é apenas obra humana. Se a psicologia pudesse mudar o homem, não teríamos o presídio cheio e os manicômios superlotados. Se a psicologia pudesse mudar o homem, o Senhor Jesus não precisava ter vindo. A máxima da filosofia: conhece a ti mesmo, não é bíblica. Jesus disse que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Só podemos ser mudados quando conhecemos a Cristo. Olhar para si mesmo só produz introspecção, e introspecção produz depressão, desespero em alguns e sentimento de justiça própria em outros. A psicologia é o homem tentando mudar o homem, mas a verdadeira mudança só acontece pelo poder do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. A palavra salvação é sozo no grego, significa não apenas ser salvo do inferno, mas também ser transformado e restaurado. A introspecção nos paralisa, pois estamos sempre olhando para ver se há algum pecado, se estamos na carne ou no espírito, se tudo está correto em nós, se orarmos o suficiente, se estudarmos o suficiente, se fizermos tudo o suficiente. Por que muitos não conseguem liderar? Porque estão o tempo todo se perguntando sobre si mesmo. Se eu ficar o tempo todo olhando para mim, não vou conseguir fazer nada. Uma das coisas mais terríveis é ficar consciente de si mesmo o tempo inteiro. Quem vive assim está sempre com a alma cansada. Ser crente assim é extenuante. Mas Jesus disse que para herdar o reino é preciso ser como criança. Criança nunca se olha, nunca está consciente de si. Por isso, ser criança é sempre ser livre. Ela não está olhando e vasculhando. Mas será que devemos ignorar quando algo está errado conosco? Claro que não. Entretanto, precisamos nos preocupar, pois o Espírito Santo vai falar conosco
quando algo precisar ser corrigido. O padrão bíblico é: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu vês se há em mim algum caminho mau, e o Senhor me guia pelo caminho eterno. Salmo 139, verso 23 e 24. Mas alguns irmãos mudaram completamente o conceito bíblico. Veja que eles confessam o versículo: eu me sondo e eu me conheço, eu vejo se há em mim algum caminho mau, eu me guio pelo caminho eterno. Desvirtuam a palavra de Deus para o seu próprio sofrimento. Mas a palavra de Deus não diz para examinarmos a nós mesmos antes de participar da ceia. Sem dúvida, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, nós lemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Todavia, para entender esse examine-se a si mesmo, você precisa entender o contexto. Aqui os irmãos da igreja de Corinto tinham um problema. Eles ficavam bêbados no dia da ceia. Consegue imaginar algo assim? Paulo, então, lhes diz nos versos 26 e 27: porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 e 27. O que significa a expressão dignamente? É um advérbio de modo, é a maneira como se faz algo. Não é a pessoa que é indigna, é a maneira como ela está agindo. Paulo não disse que deveríamos observar se éramos dignos de participar da ceia. Ele disse que se você está fazendo de uma maneira errada, não faça. Nós, porém, interpretamos mal o versículo e transformamos o dia da ceia em uma reunião de introspecção. O pastor pega o pão e pega o cálice e cada um diz: feche os olhos. Será que você é digno de comer desse pão e beber desse cálice? Qualquer pessoa minimamente honesta reconhecerá que não é digna de participar da mesa do Senhor. O pastor conta que quando ele era novo convertido, no momento da ceia era tão sério que era feito às portas fechadas. Só os membros da igreja podiam entrar. Era muito comum, na hora o diácono entregar o pão e o vinho, algumas pessoas mais velhas falarem: hoje não, hoje não. Ele olhava para aquilo e achava tão elegante: hoje não. Mas ele estava falando realmente: não sou digno. É óbvio que ninguém é digno, não há um só que seja digno. A Bíblia diz que não achou-se nos céus e nem na terra, nem debaixo da terra, alguém digno de abrir e desatar os selos. João chorava, mas o ancião falou: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu, e ele vai abrir o livro, porque ele é digno, só ele é digno. Apocalipse capítulo 5, o verso 3 e 5. Esse desejo de merecer a bênção é viver na lei do Velho Testamento. A introspecção mata, por isso a ceia é dia de morte para muitos. Minha esposa foi criada numa igreja pentecostal. Certa ocasião, os diáconos vieram distribuir a ceia. Hoje o cálice é descartável, mas em algumas igrejas ele é de vidro e bem pequeno. Quando foram entregar o cálice, uma irmã, ela pegou e com a mão suada deixou cair no chão. Rapidamente o profeta falou. O anjo bateu na mão dela. Imagine aquela irmã tentando se justificar, dizendo que estava com a mão suada. Mas a condenação tinha sido lançada. E qual foi a consequência disso? Nos outros meses, no dia da ceia, o diácono entregava o cálice e os irmãos agarravam com todos os dedos da mão. Quero ver se algum arcanjo consegue derrubar esse cálice. Já havia perdido o sentido da ceia. Ficaram apenas com a condenação da introspecção, convencidos da justiça. O Espírito Santo não precisa mais convencer o crente a respeito do seu pecado. Nós já nascemos de novo. Nosso espírito possui uma função chamada consciência. Todo crente possui uma consciência em seu espírito. Imediatamente ele sabe quando ele fez algo fora da palavra. Ninguém precisa de uma revelação especial para saber que pecou. O Espírito Santo, na verdade, está trabalhando hoje para convencer o crente de que ele é justo em Cristo. Mesmo quando você falha, ele está sempre presente para lembrá-lo
de que você é purificado pelo sangue do Cordeiro. O que realmente é que o Espírito Santo nos dê revelação de que Cristo é a nossa justiça. Quando falhamos, precisamos ser lembrados de que ainda somos justiça de Deus em Cristo. É preciso uma grande revelação do Espírito Santo para crer que Deus ainda nos vê como justo, mesmo quando erramos. A justificação pela fé somente pode ser entendida pela revelação do Espírito. Em João capítulo 16, verso 8, diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Observe que ele veio convencer o mundo, e mesmo assim, não é convencê-lo de cada pecado no plural, mas do pecado no singular. O pecado é a descrença na obra de Cristo. Esse versículo, portanto, não se refere aos crentes, mas aos incrédulos. Mas o verso seguinte completa quando o Senhor diz aos discípulos: da justiça, porque vou para o Pai, e vou e não vereis mais. Observe, aqui ele está falando com os discípulos. Por que precisamos ainda ser convencidos da justiça? Simplesmente porque pensamos que somos justos quando fazemos coisas corretas. Mas o ser justo é permanecer justo diante de Deus, por sustentar uma fé correta no sangue de Jesus. O que nos faz justo não é o nosso comportamento, mas a fé na obra de Cristo. Somos justificados por fé e não por outro bom comportamento. O Espírito Santo é o ajudador. Ele foi enviado para ajudá-lo, não para importuná-lo. Ele não é um sujeito implicante que veio para atormentá-lo o tempo todo. Ele veio para te dar paz. Aleluia. Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra poderosa. Os nossos olhos se abram. Livra-nos do engano, livra-nos da queda, livra-nos da vergonha, da derrota, do fracasso. Livra-nos de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham revelação se tem consciência de pecado ou de perdão. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa. Através da sua oferta, vamos levar pessoas para o encontro com Deus e também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e veja o que Deus vai fazer com você. Terá uma colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém?